Paz do Senhor! Estamos aqui mais uma vez para aprender da palavra, para colocá-la em prática, para ser bênção para nossas vidas e para todos que estão ao nosso redor. Seja no nosso lar, no trabalho, na igreja, com os vizinhos, com os amigos, onde a gente chegar. Que eu e você possa lutar. Estamos aprendendo no livro de Êxodo a história de Moisés. E a gente vê que ele foi um homem de muitas lutas, de muitas aflições, mas também a presença de Deus não faltou na vida dele. E comigo e com você não é diferente. Vamos aprender, vamos entender que passamos por luta, mas o Senhor está conosco. Vamos entender que a luta de hoje é a alegria de amanhã. Vamos aprender nesse livro abençoado de Êxodo? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos aprender? Qual o título de hoje? Deus está no meio da sua aflição. Quantas vezes passamos por luta? E muitas vezes a gente até diz, quando eu orava menos não era assim. Agora que eu estou orando mais, olha quanta aflição. Outros dizem, eu quando não tinha Jesus, não era assim. Agora piorou. Não, irmãos, só melhorou. Porque antes o inimigo criava situações e eu e você não dava conta. A gente não tinha o Espírito Santo para nos orientar, para nos mostrar, mas agora a gente tem. Deus está no meio da tua aflição. Antes ele não estava não, mas agora ele está. E a aflição de hoje é a alegria de amanhã. Vamos aprender? Êxodo 5, do 6 ao 25. Não esqueça do título. Deus está no meio da sua aflição. Se você vai ter de manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos aprender juntas? Louvado seja o nome do Senhor. Faraó aflige o israelita. Por que Faraó começou a afligir? Porque o Senhor mandou que Moisés fosse lá junto com Arão pedir para que o povo dele pudesse ir embora. Porque eles iam adorar o Senhor no monte. E Faraó disse, quem é o Senhor? Como a gente aprendeu ontem, né? Então, Moisés também não esperava por aquilo, mas começou uma grande peleja. E quando o Senhor disse que eu e você vai ter uma vitória, a peleja vem primeiro. Lembre-se que o Senhor prometeu que ia tirar esse povo do Egito e que ia escolher um homem como escolheu Moisés. Moisés foi e fez exatamente o que o Senhor mandou. E agora vem aflições para o povo de Deus. É quando eu e você está orando que as aflições aumentam. É cilada do adversário. Mas a gente continua em pé e de pé, lutando e adorando, porque o Senhor está no meio da nossa aflição. E a aflição de hoje é a vitória de amanhã. Amém? Êxodo 5, do 6 ao 25. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e dos seus oficiais, dizendo, daqui em diante não tornei a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como fizeste antes. Vão eles mesmos e acolham para si. Eles recebiam palha daqueles funcionários, mas agora eles não iam receber mais. O serviço ia ser dobrado. Você está vendo que quando a gente ora, quando a gente está na vontade de Deus, a luta vem? Moisés começou a fazer a vontade de Deus. Olha aqui o que aconteceu com o povo. Comigo e com você não é diferente. Não desanime. Se o inimigo está botando fardo, na hora certa Deus tira. Ele está no negócio, glória a Deus. E lhe imporeis a conta dos tijolos que fizeram antes. Nada diminuireis dela, porque eles estão ansiosos, por isso clamam, dizendo, vamos sacrificarmos ao nosso Deus. Veja o que Faraó disse, eles estão ansiosos, né? Estão inquietos. Eles querem adorar o Deus dele. Aumente o tributo, aumente o trabalho. Faça com que eles não tenham paz. É assim que o adversário faz comigo e com você. Cria situações para a gente achar que não é Deus. Para a gente achar que Deus não está cuidando de nós. Para a gente achar que a peleja é terrível e que a gente não vai aguentar. De jeito nenhum. Pelejarás por vós e vós calareis. Continue firme marchando. Continue louvando, adorando, exaltando e engrandecendo o nome do Senhor. Porque se o inimigo está colocando mais fardo, na hora certa o Senhor tira. Ele quer ensinar algo, aleluia.
Vamos ser soldados de Cristo? Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. Está vendo o que ele disse? Agrave e aumente o serviço deles, para que ele ocupe o tempo deles com o serviço, para que ele não acredite em palavras mentirosas. Por que Faraó fez isso? Porque sabia que poderia perder eles. Quando as pessoas te afligem e me afligem, muitas vezes é inveja. Muitas vezes que é o que eu e você tem, que é a presença de Deus. Aí nos aflige, nos massacra, mas a gente cala a boca e vai adorar. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais e falaram ao povo, dizendo: assim diz Faraó, eu não vos darei palha. Ide vós mesmo, e tomai vós palha onde achardes, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Quer dizer, só aumentou a carga horária. Porque além do serviço ter aumentado, eles tinham que primeiro procurar as palhas para fazer os tijolos. Mas o Senhor está no controle de tudo. A luta aumentou, as afrontas, as humilhações, Deus está no negócio. Ele dá graça para você suportar até o dia da vitória. O que foi que ele disse a Paulo? Quando Paulo pediu para tirar o espinho: a minha graça te basta. Ore e louve a graça de paz, de perseverança, a graça de alegria no meio da tormenta vem, porque Deus tem milagre de todas as formas. O inimigo levanta, mas só para cair. Glória a Deus. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a colher restolho em lugar de palha. Se espalharam. Quantas vezes as pessoas não aguentam a luta e se espalham? Sai da casa de Deus para outros pastos. Não se espalhe. Junte mais. Fique no meio do povo de Deus, adorando e louvando, porque é sinal que você está no caminho certo. Aleluia. E os exatores os apertavam, dizendo: acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. Começaram a atormentar, começaram a cobrar, começaram a perseguir. Não é assim que o adversário faz? Ele persegue, ele quer tirar a gente do alvo. Não saia do alvo. O seu alvo é Cristo. O que Deus te prometeu na hora certa acontece. Não dê ouvido às ciladas de Satanás. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu e você conhecem a verdade. A verdade é Cristo. Ele diz: eu velo pela minha palavra. Não acredite nas mentiras do inimigo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Quem mente é filho do diabo. Aquele que está mentindo e te atormentando, ou ele é filho ou está dando lugar ao diabo. Mas eu e você tem que estar firme na palavra. Não se espalhe, se junte mais para a glória de Deus, com o povo de Deus. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes: por que não acabaste vossa tarefa, fazendo tijolos como antes, assim também ontem e hoje? Açoitado, eles apanhavam aqueles que ficavam cansados, ai deles se dissesse alguma coisa. Os açoites estão grandes, o falatório, a mentira, a calúnia. Continue na posição de servo e serva. Não perca seu foco, que é Cristo. Ele está vendo todas as coisas. Aleluia. Por isso os oficiais dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó, dizendo: por que fazes assim a teus servos? Veja aqui: pois os oficiais dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó, dizendo: por que faz assim a teu servo? O povo de Israel foi a Faraó: por que fizeste isso conosco? Eles estavam atordoados, massacrados, pisados, e eles só estavam fazendo certo, né? Muitas vezes a gente diz: meu Deus, por que isso? Eu estou na tua porta, eu estou na tua presença, eu estou fazendo a tua vontade. Continue. Não olhe para os exatores, para as armadilhas, olha para Cristo. Aleluia. Palha não se dá a teus servos, e nós dizem: fazei tijolo, e eis que teus servos são açoitados, porém o teu povo tem a culpa? Eles, você olha, os teus empregados, os teus funcionários, nem nos dá mais palha, e a gente tem que fazer tijolos.
e a gente ainda somos maltratados, e a luta está dobrada. Não é isso que a gente ora? Senhor, vem cá, nos ajuda. Senhor, olha essa enfermidade. Senhor, olha, a porta de emprego está fechada. Ele está vendo, continue clamando. Olha o que Faraó disse. Mas ele disse, vós sois ansiosos, pois dizei, vamos sacrificar ao Senhor. Aí ali, Faraó disse o porquê. Disse que o povo estava ansioso e que queria sacrificar ao Senhor. Quer dizer, ali eles entenderam o porquê. Então, quando vocês estão sendo massacrados é porque a gente está fazendo o que o Senhor quer. A gente está sendo adoradores. Vamos continuar? Deixa falar que a gente é maluca ou maluco, que a gente estamos ansiosos. Não, a gente somos adoradores. Não perca o foco. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se diziam, nada diminuirei de vossos tijolos, da tarde do dia do seu dia. Vê o que eles dizem, o que Faraó disse. Então os filhos de Israel, os oficiais dos filhos de Israel viram em aflição, ficaram perturbados, aflitos, porque se diziam, nada diminuirei do vosso tijolo, da tarefa do dia do seu dia. Ele disse, não adianta, porque vocês vão continuar sendo massacrados. Eu não vou diminuir nada a aflição de vocês. Vocês estão vendo que não é diferente do dia de hoje? Quando alguém nos persegue, quando tem crítica, não perca o foco. É porque você está no caminho certo. Ele aqui disse, se vocês queriam adorar o Senhor, e eu e você, com aflição ou não, continuamos adorando, porque somos soldados e soldadas de Cristo. Aleluia! E encontraram a Moisés e Arão, que estavam defronte deles, quando saíram de Faraó. Veja que depois que saíram de Faraó, encontraram os homens de Deus. E disseram, o Senhor atente sobre vós, e julgue isso, porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhe a espada nas mãos para nos matar. O povo se viu tão aflito que disse que o Senhor julgue. Olha o que está acontecendo conosco agora. Mas não era culpa do Senhor, era cilada do adversário. Às vezes a luta é tão grande que colocamos a culpa no Senhor. Deus é amor, Deus é grande, Ele só quer o melhor para mim e para você. Ele só quer que eu e você peleje, persevere, que Ele peleja por nós na adversidade. Lembre-se do título? Deus está no meio da tua aflição. Deus estava aqui, mas o povo culpou Moisés e Arão. Mas só que Moisés e Arão só fez o que o Senhor mandou. Quando um profeta, um homem de Deus, um pastor te aconselhar, é Deus que está usando ele ou ela. Não fique com raiva dele. Entenda, vá orar, vá louvar, pedir discernimento ao Senhor. Porque o povo de Deus aqui, culparam foi Moisés e Arão. Mas na realidade, era o inimigo que estava usando Faraó. Vamos ter discernimento, orientação, visão do alto. Porque se a gente orar, se a gente buscar, o Senhor mostra quem é quem. O Senhor mostra quando é ele que está na aflição e quando é o inimigo que está inventando. Mas esse povo estava tão aflito, tão desesperado, que disse que o Senhor julgue entre vocês. Porque veja o que eu vou repetir. Disseram-lhe, o Senhor atente sobre vós, quer dizer, atente para vocês dois. E julgue isso. Vocês estão vendo que o povo estava tão atarentado da dor, do desespero, que culpou Moisés e Arão? Isso, porquanto fizeste o nosso cheiro repelente. Quer dizer, fizeram o nosso cheiro ficar igual repelente. Os animais vêm para cima da gente, né? Porque se você não botar repelente, o que é que acontece? Os bichinhos mordem. Mas eles disseram que eles agora eram os próprios repelentes. Diante de Faraó, diante dos seus servos, dando-lhe a espada nas mãos para nos matar. Ele disse, vocês, a situação de vocês, deram espada a Faraó para nos matar. Eles estavam tão desesperados que só olharam para o problema.
eles não entenderam que aquilo era cilada do adversário. Eu e você tem que manter a calma. Eu e você tem que orar, que louvar, que adorar, que jejuar, para não culpar a situação. Para entender quando vem do Senhor e quando vem do adversário. E para entender também que aquela aflição faz parte lá na frente da sua vitória. Porque a dor de hoje é a alegria de amanhã. A gente viu que Daniel passou por uma situação terrível na cova dos leões, mas os leões não tocaram nele, porque a presença do Senhor era com Daniel. Esse povo estava sendo afligido, massacrado, mas era cilada de Satanás. Mas eles culparam a Moisés e Arão, que não tinham culpa de nada, foi o Senhor que mandou eles ir. Então vamos ter discernimento. Beth, como é que eu tenho discernimento? Orando, louvando, pedindo orientação a Deus, pedindo para Ele dar a orientação certa, o direcionamento certo, para não agir pelo impulso e não perder o melhor de Deus. Aí o 22 diz, então tornando-se Moisés ao Senhor, disse, Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Veja, Moisés ficou tão aperreado, tão desesperado que foi orar. E disse, Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Ele acreditou, ele não estava na hora raciocinando bem. E de repente eu e você faria a mesma coisa. Porque ele pensou que ia melhorar e só piorou para o povo de Deus. Então, quando eu e você passa por luta, não é diferente. Mas Moisés aqui disse, Senhor. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse, Senhor, por que fizeste mal a este povo? O Senhor não fez mal nenhum. Por que me enviaste? Veja, por que fizeste mal? Ele foi sábio, porque era o que estava no coração dele e ele precisava orar. Mas ele não foi tão sábio, porque se ele tivesse vigilante, se ele tivesse na palavra, eu disse sábio, perdão, faltou nele discernimento do Senhor, faltou oração para pedir orientação a Deus. Ele disse, por que afligiste esse povo? Por que me mandaste? Foi na hora do desespero. E na hora do desespero, se a gente não vigiar, a gente faz pior do que Moisés. Por isso é necessário manter a calma. Por isso é necessário ter prudência. Por isso é necessário ter calma. A gente tem que ter calma antes de agir, para não fazer bobagem. Aí o 23 diz, porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltrata este povo, e de nenhuma sorte livraste o teu povo. Olha que coisa interessante. Moisés disse, desde que me enviaste, que eu falei com o Faraó, que ele maltrata esse povo. Agora ele teve uma oração mais sensata, né? Porque ele disse, desde que apresentei a Faraó, realmente ele não foi a Faraó, em teu nome, no nome do Senhor, ele maltrata este povo e de nenhuma sorte livraste o teu povo. Ele disse, ó Senhor, ele maltrata desde que eu fui lá. E o Senhor não faz nada. Amanhã vamos ver a resposta do Senhor. Mas o que eu quero dizer é que a aflição desse povo era o inimigo. Mas o Senhor estava com eles mesmo nessa aflição. Porque o Senhor ia fazer grandes milagres ali. E muitas vezes a aflição é para nos aprimorar. É para aumentar a nossa fé. Porque depois daquela dor, daquela tristeza, daquela angústia, daquele problema financeiro, vem a bonança, vem o milagre. Milagre só pode vir no meio de um impossível. E Deus estava no meio dessa aflição. Amanhã vamos dar continuidade no capítulo 6 de Êxodo. Mas não se esqueça, Deus está no meio da sua aflição. Moisés perguntou, mas era necessário que Moisés fosse falar com o Faraó. Mas nem Moisés estava entendendo. E quantas vezes a aflição é tão grande, o rebuliço é tão grande, e a gente pensa que é o adversário, mas é Jesus. Foi o adversário aqui, nesse caso, mas o Senhor estava ali. A tua dor, a tua aflição, o Senhor está nela. Quando menos esperar, todo o mal cai por terra. Vai louvando e adorando, vai fechando a boca, o Senhor peleja por você e você se cale. O Senhor transforma a maldição em bênção. Mas em nome de Jesus, sossega e tem calma, porque o Senhor sabe trabalhar. Ele está vendo toda a sua aflição, porque ele viu o que aconteceu. Ele não sabia? Ele é onisciente, onipresente, onipotente.
Ele sabia que quando Moisés fosse lá com Arão, ia acontecer todo esse rebuliço. Mas ele permitiu, porque haveria uma finalidade para tudo isso. A tua aflição tem um porquê, tem uma resposta, e a resposta vai ser vitória. Amém? Espera, aguarda, enquanto isso adora. Espera no Senhor. Um cheiro no seu coração e até amanhã. E fique todos com Deus.